Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo, no caso, mais uma reflexão sobre o texto bíblico que nós fazemos aqui no canal. Algumas pessoas me perguntam, e é interessante que haja essa pergunta, né? Sobre qual seria a melhor tradução da Bíblia para se adquirir e ler, né? E eu costumo sempre sugerir duas edições, duas traduções que são muito confiáveis e que são muito respeitadas pelos principais teólogos bíblicos, que é a tradução da Bíblia TEB, a Bíblia da Tradução Ecumênica da Bíblia, né, o que significa TEB, e também a Bíblia de Jerusalém. Ambas têm boas traduções que com certeza dá uma boa credibilidade para a leitura do texto. Nessa oportunidade, ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 em diante. É um texto que você conhece com toda certeza. Se não conhece também, não tem problema, você vai conhecer agora e nós vamos ler e comentar um pouquinho mais sobre essa passagem, que é conhecida como a passagem de do rico e de Lázaro, né? Do rico e do mendigo chamado de Lázaro. Então, o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante, fala o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e esse foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que mandes o Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele insistiu, dizendo: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31, é a parábola do rico e de Lázaro, que é uma parábola bastante interessante, né? E que traz bastante problemas para as questões teológicas, principalmente para as questões escatológicas, né? Porque ao mostrar o rico num determinado lugar, ao mostrar Lázaro em outro lugar, ao mostrar uma comunicação sem contato direto entre esses dois lugares, o texto traz muitas dúvidas em relação às escatologias cristãs mais tradicionais. Mas também não é de se estranhar, até porque, é claro, não dá para fazer uma doutrina escatológica baseada num único texto bíblico, ainda mais nesse texto bíblico, que é uma parábola e, como tal, é uma história proposta
que está cheia de generalizações, está cheia de figuras de linguagens, porque ela tem um objetivo maior do que os detalhes do texto, que o objetivo é a essência do ensinamento que ela passa para os seus ouvintes naquela ocasião, hoje para os seus leitores. A parábola, seja ela qual for, não deve ser entendida literalmente, porque a proposta maior, a proposta principal de uma parábola é trazer os ensinamentos através dessas figuras de linguagem. Os ensinamentos, o teor central, o núcleo do ensino é o que realmente importa para a gente. E essa passagem está cheia de ensinamentos muito interessantes, de críticas também, como faz Lucas em todo o seu texto, e de reflexões sobre a vida, sobre a existência e sobre o próximo. O texto de Lucas ele é aberto mostrando como como Rico vivia uma vida exageradamente confortável. Não era apenas uma vida confortável, mas era uma vida regalada, uma vida abastada ao extremo, de tal maneira que ele e a sua família nem davam conta de consumir tudo aquilo que eles tinham à sua disposição. Eu não sei se você sabe, mas o planeta Terra ele produz alimentos o suficiente para alimentar todos os 7 bilhões de habitantes do planeta, ainda tem uma sobra. E mesmo assim tem quase a metade dessa população passando por insegurança alimentar moderada ou grave. Tem muitos que não têm sequer o que comer, que não podem fazer sequer uma refeição durante o dia. Se você tem pessoas que não têm nem o básico, é sinal que tem pessoas que acumulam para além do necessário, e isso nós também aprendemos aqui na parábola proposta por Lucas, e só ele, que era um gentio, que não era da Palestina, que não era do judaísmo, é que propõe essa história, essa parábola, mostrando como era desigual a relação entre o rico, que tinha vestes de púrpura, linho finíssimo, banquetes, não apenas em ocasiões especiais, mas em todos os dias, e do outro lado um mendigo chamado Lázaro que ficava na porta desse homem rico, esperando que pelo menos alguma migalha sobrasse para ele. Mas a insensibilidade desse rico era tamanha que nem mesmo migalhas sobravam para Lázaro. E não se pode dizer que ele não tinha conhecimento disso, porque depois os diálogos mostram que ele sabia bem quem era Lázaro e, inclusive, o conhecia pelo seu nome, né? Quase todo dia via Lázaro, só não fazia nada por ele porque ele não queria, porque ele era insensível ao ponto de não fazer nada por ele. Quando nós falamos de espiritualidade, para muitas pessoas, ser espiritual é alguém que ora durante muitas horas por dia, é alguém que jejua, é alguém que vai à igreja, mas a espiritualidade da Bíblia não é voltada para si mesmo. A espiritualidade que Jesus nos ensina, ela não é apenas interna, embora tenha também o elemento de se fechar no quarto para orar ao Pai, né? E os elementos dessa oração ao Pai, mas a espiritualidade ela é principalmente vivida e praticada para fora, para o outro. Gustavo Gutierrez, um importante teólogo peruano, nos diz que a primeira manifestação, o primeiro sinal de espiritualidade é dar pão para quem tem fome, é ser sensível para com aqueles que sofrem. E isso não foi inventado por ele, porque Jesus nos deixa claro em sua trajetória humana, em seus ensinamentos, em sua prática, que essa é uma das suas principais vontades, e é nisso principalmente que se baseia o reino que ele vem proclamar e inaugurar entre nós. E aqui nós temos uma discrepância enorme, enquanto que um tem banquete até estragar no seu dia a dia, o outro espera por uma migalha que nunca vem,
está com o corpo coberto de chagas e tem cães que lambem as suas feridas diariamente. E aí o texto vai dizer que numa determinada oportunidade ambos experimentam a experiência da morte, né? Cada um morre, e aí é claro que nós precisamos entender que a vida de Lázaro foi uma vida repleta de limitações, repleta de escassez, repletas de impossibilidades, né? Ele tinha que dedicar todo o seu tempo em querer sobreviver, enquanto que o rico vive uma vida abastada. E aí depois nós temos um quadro de que Lázaro é levado para o seio de Abraão, e não dá para saber exatamente do que se fala, é uma tradução da religiosidade que havia ali naquele contexto. Enquanto isso, o rico vai para um lugar de tormentos, que aqui foi traduzido como inferno, mas no original é apenas o lugar para onde os mortos vão, mesmo que ele estivesse sendo atormentado, né? Havia uma separação nesses lugares, segundo esse texto, essa parábola, e um está numa situação mais acalmada e o outro está em tormentos. E aí vem coisas também bastante interessantes disso, né? Primeiro que o Abraão da parábola diz que agora eles estão recebendo o que é devido, né? Como Lázaro sofreu, agora ele vai para um lugar de tranquilidade, como o rico teve tudo na terra, agora ele vai para um lugar de tormento, e nós não devemos entender uma vida após morte no sentido meramente retributivo, né? Porque a salvação é por meio da graça, e é claro que o evangelho ele tem uma predileção por aqueles que sofrem, porque são os mais necessitados, mas é claro que a graça, a salvação, a bondade, o convite de Jesus é para toda a humanidade, né? Para todos os seres humanos que se arrependerem e se converterem à mensagem de Jesus, né? E aí nós temos outro dado interessante nessa parábola que nós vemos a seguir. No versículo 24, mesmo cada um no seu lugar, o rico continua tendo a perspectiva de que Lázaro é subalterno a ele, de que Lázaro está à sua disposição e de que ele é superior e tem direitos acima dos demais. E ele quer que Abraão mande, não pede, mas mande com que o Lázaro molhe o dedo em água para refrescar a sua língua. A arrogância dessa pessoa permanece até nesse estado, né? Porque mesmo depois de morto, ele continua vendo Lázaro como seu subalterno, continua querendo que ele lhe preste serviço e continua achando que ele pode dar ordem nas pessoas só porque elas são mais pobres, só porque elas são necessitadas. Não é à toa que o próprio Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico ser salvo, né? Porque para ser salvo é preciso nascer de novo, é preciso abrir mão do seu eu, é preciso se arrepender. E esse rico pode ser um ateu, um religioso, pode ser até um pregador, pode ser até alguém que tenha título eclesiástico. Se ele não abrir mão de si mesmo, se ele não se esvaziar, se ele não se arrepender, ele não pode entrar no reino dos céus, ele não pode ser transformado por esse reino, porque esse reino é para os pequenos, é para os necessitados. Esse reino é para aqueles que se arrependem profundamente dos seus maus caminhos, do seu egoísmo, da sua insensibilidade, da sua ganância em querer ter cada vez mais em detrimento dos outros que cada vez têm menos, né? E depois Abraão não permite isso, é claro, mas mesmo assim ele procede. Mais à frente, o Abraão dá a ele uma resposta. Está posto entre nós um grande abismo. E essa é uma expressão muito interessante e até revolucionária que Lucas nos apresenta no seu evangelho. Entre os muito ricos e entre os pobres está posto um grande abismo. Abraão, aqui no caso, o personagem que é chamado de Abraão diz
que há um abismo entre eles no pós-morte, que não se pode haver troca de lugares naquele momento. E esse rico entendia bem do que era esse grande abismo, porque enquanto viveu na terra havia um grande abismo entre ele e Lázaro também. Um grande abismo que lhe era favorável, porque ele tinha de tudo do lado em que ele estava, enquanto que o Lázaro não tinha nada do lado que ele ocupava desse abismo. Hoje, na sociedade, principalmente na sociedade capitalista do mundo ocidental, sociedade essa da qual nós fazemos parte, também está posto um grande abismo entre as elites econômicas e o restante da população mundial. Entre as nações ricas e poderosas que são capazes de gastar bilhões e bilhões em guerras que não têm a menor necessidade de ser, e milhões de pessoas que não têm sequer o básico para a sua alimentação diária. O abismo que está colocado entre as 60 famílias, 60, não são 60 mil nem 60%, são 60 famílias que acumulam mais riqueza do que bilhões de pessoas pelo mundo inteiro, né? 60 famílias que têm mais riqueza acumulada em si do que mais da metade de toda a população mundial, mais quase 4 bilhões de pessoas. É, sem dúvida, um grande abismo que está posto por esse sistema capitalista entre os que têm e entre os muitos que não têm. Entre 5 pessoas milionárias que são capazes de gastar quase mais de R$ 1 milhão numa passagem de submarino para assistir um navio que afundou há mais de 100 anos atrás, uma expedição absolutamente excêntrica, multimilionária, e que move marinha de vários países, move uma força-tarefa enorme para tentar recuperar esses destroços, e, por outro lado, uma semana antes daquela viagem, 78 pessoas, 78 imigrantes pobres que tentavam entrar na Europa, fugindo da fome, fugindo da guerra, fugindo de uma vida miserável, naufragam no mar Mediterrâneo, morrem todos e não há nenhuma força-tarefa tentando evitar essa catástrofe. Catástrofe essa que já aconteceu várias vezes ao longo dos últimos anos, repetidamente e com o mesmo trágico final para homens, mulheres, crianças, as centenas de pessoas que tentam apenas uma vida de sobrevivência. E mesmo assim continuam morrendo sem que haja uma mobilização a esse ponto por elas. Muitos líderes religiosos sequer que fizeram seus estudos, né? Sequer que se dedicaram a estudar, a se qualificar, a prestar para as pessoas um serviço religioso de qualidade, ganhando 20, 30, 40, 50 mil, e eu ainda estou sendo modesto, tem gente que ganha até mais que isso, enquanto que nas suas próprias igrejas tem pessoas que não sabem nem como pagar a luz no final do mês. Quantos líderes de igrejas enormes e ricas, de igrejas shopping, falando que os pobres têm que dar o dízimo para sustentar esse sistema eclesiástico, e quando tem um pedido de ajudar sequer com uma cesta básica, há uma série de dificuldades para essa igreja poder viabilizar essa ajuda, por mínima que seja. Todos esses abismos são contrários à vontade de Deus, são contrários àquilo que Deus estabeleceu, aos princípios do reino de Deus, que se baseiam na justiça e no amor. Na justiça que elimina os abismos, na justiça que diminui a distância entre quem tem muito e quem não tem nada. No amor que faz com que sejamos sensíveis àqueles que sofrem, àqueles que não têm esperança de uma vida melhor. A sensibilidade que gera em nós o acolhimento em favor do necessitado e não tem nenhuma preocupação em classificá-los como pecadores
ou em proclamar que eles vão para o inferno depois da sua morte. Porque, infelizmente, muitas igrejas se tornaram espaços de separação e não de acolhimento. Muitas igrejas têm muito mais prazer em dizer dos que vão para o inferno, segundo a sua leitura, porque o Salvador é apenas Jesus e só ele poderia falar isso, do que em proclamar o evangelho de acolhimento, salvação e que é boa nova de Deus para a humanidade. As igrejas transformaram a boa nova, a notícia que é nova, novidade e é agradável aos seres humanos, as igrejas transformaram isso numa ameaça terrível para a vida de quem pensa diferente de si próprio, sem autorização de Jesus. É interessante que já no final dessa parábola o texto continua, a arrogância do rico permanece porque ele quer que Abraão faça com que o mendigo vá até a casa dos seus pais para avisar os seus irmãos que vivem uma vida regalada e insensível como a dele, para que eles não vão para o lugar de tormento. Ele quer ainda que aquele pobre esteja ao seu serviço e ao serviço da sua família, que também o conhecia, porque era essa a sua aposta. Eles vão ver aquele que ele conhecia, que eles sabem que morreu, vindo e falando como um alerta, e aí eles vão ouvir. E aí Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, que os ouça. Ele replica e Abraão responde mais uma vez: se eles não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco vão dar crédito a algum morto que ressuscite. E é claro que nós temos que entender o que é Moisés e os profetas. Na tradição judaica, Moisés e os profetas basicamente formam a escritura judaica. Se atribui a Moisés a lei, o Pentateuco, né, que nós chamamos de Pentateuco, que os judeus chamam de Torá, e se atribui aos profetas, né, principalmente a Elias, lá da Transfiguração, o símbolo daqueles profetas, e esses profetas é a segunda parte da Tanakh, que é composta de Torá, de profetas e de escritos, né? Então, o que ele está falando é o testemunho da própria Escritura. Eles têm a Torá, eles têm a lei e eles têm os profetas, e são a eles que eles devem ouvir. E no caso do Novo Testamento, nós poderíamos dizer, seguindo esse mesmo princípio, que nós temos para compartilhar o Evangelho. Não o Evangelho da igreja, mas o Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi proposto por Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós temos os escritos da igreja primitiva, os escritos apostólicos, e se o Evangelho não for capaz de nos convencer, nenhum outro tipo de milagre será capaz de fazer isso. Se o Evangelho, a boa nova de Deus para a humanidade através de Jesus, não for capaz de nos tornar pessoas melhores, mais amorosas, mais respeitosas, pessoas mais tolerantes, mais acolhedoras, mais perdoadoras, pessoas que julgam menos e acolhem mais, pessoas que compartilham mais o que têm com os que têm menos ou os que não têm nada. Se o Evangelho de Jesus não for capaz de fazer isso em nós, nada mais será capaz de fazê-lo. Nenhuma das nossas desculpas serão capazes de dar conta disso, mesmo que elas se concretizem. Nenhum milagre, nenhuma sobrenaturalidade, se a boa nova de Jesus não for capaz de transformar o nosso interior, nada será capaz de fazer isso. E lembre-se, a transformação que Jesus propõe não é que a gente observe quem tem que ser transformado, mas é a transformação de dentro para fora. É a transformação que tem que começar em mim, que tem que começar em você. Quando falar em transformação, olhe primeiro para dentro de você. Não é para olhar para o outro, não é para olhar para fora, é para olhar para dentro de você e perceber se a sua vida tem se aproximado do Evangelho ou se tem sido o oposto dele. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus contatos
Inscreva-se no canal, em breve voltaremos para mais vídeos por aqui. Um abraço, boa semana e até a próxima.